Aleluias, glória a Deus, bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos um tempinho para estar crescendo no conhecimento da graça do Senhor. Nós estamos com o nosso projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida, hoje finalizando o livro de 2 Reis, em nome de Jesus. Amém? Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm a mesma necessidade que você, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar ali o seu questionamento, alguma dúvida, algo que você não entendeu, que seja concernente à palavra de Deus. Amém? Você pode deixar o seu testemunho ou tão somente a sua paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje, finalizando o livro de 2 Reis, nós estaremos lendo o capítulo 25 para a glória do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que estava entre os 2 muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Zibla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante de seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. No 5º mês do 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e ao mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estava na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás e os apagadores e os perfuradores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era puro, de puro ouro ou de prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso de cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede, as romãs, em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Zeraías, primeiro sacerdote, a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um eunuco, que tinha cargo de gente de guerra, e a 5 homens dos que vinham à face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava
o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Zibla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que a Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias, a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netalias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita, e ele e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, pois, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netalias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos vieram ao Egito, porque temiam aos caldeus. Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º ao 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da prisão, da casa da prisão. E lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as vestes de prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na presença de todos os dias, na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, que lhe foi dada, subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Aleluias, glória a Deus. Que triste, né, meus irmãos? Um livro que começou de uma forma tão tremenda ali, né, com o arrebatamento de Elias aos céus, termina de uma forma tão trágica, termina de uma forma tão real, por assim dizer. Nós não podemos nos enganar em achar que, porventura, Deus seja ocultado dos olhos dele o que nós fazemos de errado. Muito pelo contrário, sempre está ali na nossa frente. Um dia sempre nós prestamos conta de tudo que acontece. Nós vemos que aqui, segundo Reis, termina de uma forma trágica, o povo ali aprisionado, alguns estão ali emboscados pela Babilônia, todas as riquezas do templo destruídas e levadas cativas, as pessoas sábias, os ricos, todos levados cativos à Babilônia. Isso nos mostra, meus irmãos, que nós não podemos comprar de Deus absolutamente nada. Não existe riqueza nessa terra que ultrapasse a riqueza de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Eu vou fazer isso aqui muito bonito aos olhos humanos e tal para Deus me honrar. Ele não vai honrar. O que ele honra é a sua fidelidade. O que ele honra é a sua intimidade com ele. É o quanto você tem se dedicado, o quanto você tem se entregado, o quanto você tem realmente pagado o preço, o quanto você não tem negociado a sua fé. Isso é o que move o coração de Deus. Não são coisas materiais, não é ouro, não é prata. Você vê que a riqueza aqui era uma riqueza incalculável, mas que foi toda levada pelo inimigo. Por quê? Porque Deus não se apega ao que o coração do homem se apega. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. E nós vimos esse povo aqui pagando um alto preço, não por outra coisa, mas por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, né, perante as ordenanças que Deus tinha dado a eles.
E Deus alertou, Deus usou os profetas. E tudo ali, toda a beleza foi destruída. Por quê? Porque simplesmente o povo foi rebelde. O povo foi um povo que tinha um coração duro, um coração que queria fazer o que as outras nações faziam. Sendo que Deus, ele fazia distinção entre o povo de Israel, entre o povo de Judá. Mesmo ali dividido, Deus fazia distinção. Os povos temiam ali aquele Deus todo-poderoso que agia no meio daquele povo quando eles estavam fiéis a Deus. Você vê que ali, né, você lembra ali da passagem aonde a gente leu que o rei, né, Balaque chama Balaão para profetizar contra Israel. E o que é que ele diz? Ele está me declarando, aleluia, eu não posso me levantar, porque Israel tem sido obediente, porque Israel tem sido ali do jeito que o Senhor quer. Se você quer ver bênção na sua vida, seja fiel. Se você quer ver bênção na sua vida, não negocie a sua fé, não negocie os seus valores, mas seja fiel a Deus. Se a luta está grande, busque intimidade, porque Ele vai te dar forças. Jesus disse, no mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos vendo aqui, na finalização de 2º Rei, a soma dos reis rebeldes que estavam tanto em Israel quanto em Jerusalém. A gente vê ali que poucos foram os reis que realmente honraram a Deus. Você vê que aqui, né, Babilônia, ele cerca, né, Jerusalém. Mas você lembra que aconteceu algo parecido no tempo do rei Ezequias? Só que não foi a Babilônia, foi a Síria. Aí o que acontece? Eles ameaçaram, porque eles tinham tomado já tudo, eles já tinham tomado todas as cidades. Mas aquele rei, ele tinha intimidade com Deus. Aquele rei sabia quem buscar. E ele buscou a pessoa certa, ele buscou o Senhor. Ele manda chamar ali ao rei, ao profeta, e junto com o profeta busca a presença de Deus, e eles vencem, porque realmente ali, aquele rei, ele saiu fugido daquele lugar, aquele exército não precisou levantar um dedo, a cidade estava sitiada, sim, eles estavam ameaçados, sim, mas eles não perderam a confiança no Senhor. Diferente daqui, aonde o quê? Esse rei, ele o quê? Ele vai de encontro, ele tenta fugir, ele não busca o Senhor. Por quê? Porque ele não tinha intimidade, ele não conhecia a Deus, ele não tinha laços estreitados com o Senhor. Meus irmãos, não nos enganemos. Para a gente obter as respostas de Deus, nós precisamos estreitar os laços com o Senhor. Mas, irmã, eu tenho vivido tanto tempo rebelde, eu tenho vivido tanto tempo longe do Senhor. Será que Deus ainda escuta a minha oração? É claro. Se lembra da parábola do filho pródigo? Eu já falei isso aqui. O pai, ele sempre está à porta. Ele te ensinou, ele te mostrou que caminho seguir, ele te disse o que fazer na hora da adversidade, na hora da tribulação. É só, como eu posso dizer, tomar posição. Fica firme, fica forte. Confia no Senhor. A tribulação veio, a enfermidade chegou, o deserto bateu na porta, mas você está com o Senhor. E esse mal, ele não prevalecerá na tua vida. Não faça como esses reis. Não negocie a sua fé. Não busque lá fora os valores que já Deus colocou em você. Você vê que esse povo, o que ele fazia? Mas o rei da cidade fulano de tal, ele vence por causa dos deuses dele. Mentira. Só existe um Deus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, é o Senhor Jesus. Não tem outra saída. Não tem outro caminho, não tem outra verdade. Mas as pessoas, eu vejo pessoas que buscam a outros deuses, pessoas, adivinhações, elas são bem-sucedidas. Será? Meus irmãos, eu costumo dizer que quem conhece realmente a gente, sabe quem é? Nosso travesseiro. Esse conhece a gente. Ele conhece tuas lágrimas. Nem todo aquele que você tem por feliz, por livre, realmente é. Deixa a verdadeira liberdade tomar conta de você. E essa liberdade está em Cristo Jesus. Essa liberdade só se encontra nele.
para a glória dele, em nome de Jesus. Felizmente, segundo Reis termina de uma forma triste e trágica. Mas a história de Israel não acaba ali. Deus ainda iria levantá-los de novo, né? Mas, infelizmente, Israel não soube reconhecer quando chegou o seu maior rei. Que possamos reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas. Não é ele realizar tudo o que a gente quer, mas ele realizar o que a gente precisa. Amém? Em nome de Jesus. Nós vemos que aqui, nesse livro riquíssimo, né, nós tivemos vários ensinamentos. Nós tivemos ensinamentos de perseverança, nós tivemos ensinamentos de não ser rebelde. Nós passamos aqui desde Acabe, né? Passou pelo ministério de Elias, vai para o rei Jeú, Joás, aí entra o ministério de Eliseu, Jeroboão II, Amós, Oséias, né? Outros profetas que são levantados, Miqueias, Isaías, né? Vemos a queda de Israel, Ezequias se tornando rei de Judá, Josias como rei de Israel, início do ministério de Jeremias se deu aqui nesse livro. Aleluias, glória a Deus, nós não vimos aqui, mas a gente vai ver lá na frente. E ali a gente encontra, né, o ministério de Josias, aleluia, o reinado de Josias, né, onde se encontra ali o livro, né, e nós vemos aqui como é que se diz? A cidade inteira se levar cativa ali a Babilônia. Meus irmãos, a Babilônia ainda está aí fora. E ela quer nos tornar cativos. Às vezes não quer nem nos tirar de onde estamos. Quer nos deixar cativos ali, mas obedientes a ela. Assim como foi esse homem aqui levantado, né? Gedalias. Gedalias não foi levado cativo. Ele ficou cativo lá dentro da cidade. Não permita cativeiros na sua vida, porque Jesus te libertou para verdadeiramente você ser livre, em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por terminarmos mais um livro. Senhor, dá-nos entendimento para ler a Tua palavra e aprender com ela. Para que possamos, Senhor Deus, realmente fazer segundo a Tua vontade e não o nosso entendimento. E que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, abençoa nosso dia, abençoa nossa casa, nossa família, abençoa os que estão nos cadernos de oração, abençoa os que estão orando conosco. Livra-nos, Senhor Deus, do choro, da angústia, dor, livra-nos das enfermidades, livra-nos de todo o mal, livra-nos dessas viroses que estão aí fora, repreende, Senhor, todo e qualquer tipo de mal, em nome de Jesus. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida, e que Tua bênção, que não acrescentadores, seja sobre nossas vidas. Repreende, Senhor, toda gripe, repreende toda virose, repreende todo o mal, em nome de Jesus. E abençoa, Pai, nossa vida, nossa casa e nossa família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas. Deus te abençoe, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.